Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E fazia muito tempo que eu queria conversar com vocês sobre esse assunto tão delicado e que eu acho que quanto mais a gente compartilha coisas positivas sobre a superação desse estado vibratório tão difícil que é a depressão, essa doença que é a depressão, quanto mais a gente traz coisas positivas sobre isso, melhor é, porque só quem passa sabe como é doloroso, como é solitário e como é profundo e difícil a gente se expressar quando a gente tá com depressão. Bom, fazia muito tempo, né, que eu queria gravar pra vocês sobre isso, mas acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer e eu tô passando por uns processos internos muito transformadores e hoje em dia eu posso dizer pra vocês, fazem 6 anos que eu saí dessa vibração baixa, dessa doença que é a depressão. Não sei se eu posso dizer que eu me curei, porque muitos médicos entendem que depressão não tem cura, né? Que a gente acaba amenizando os sintomas. E também é um assunto muito delicado, porque é uma doença muito complexa. Cada pessoa pode ter uma relação diferente em relação à sua recuperação da depressão. Então eu vou contar pra vocês a minha experiência, aquilo que me ajudou. Eu acredito que todo o assunto de cura, de superação é muito bem-vindo, porque a gente pode se afinizar com alguma coisa dessas. Então eu acredito que eu não passei por todo esse processo à toa. E eu tô aqui pra compartilhar com vocês, espero do fundo do meu coração que ajude quem tá passando por isso. E se vocês souberem de um amigo, alguma amiga que precisa ouvir sobre isso, fica à vontade pra compartilhar esse vídeo. Que eu me lembro, os primeiros sintomas depressivos que eu tive foi na metade do ano de 2011. E só no ano de 2017 eu fui procurar ajuda profissional. Então eu fui no psicólogo, fui no psiquiatra e que eu me senti bem, né, e livre dessa vibração depressiva foi em 2018. E hoje estamos em 2024, então fazem 6 anos. Graças a Deus e graças a mim, eu me sinto totalmente outra pessoa. Mas quando eu falo totalmente outra pessoa, é totalmente outra pessoa mesmo. Eu sou uma antes da depressão e outra depois da depressão. Totalmente distintas, mas as duas sou eu, fazem parte da minha história. Então, o que eu fiz, né, pra sair de toda aquela dor, todo aquele sofrimento? Eu acho que eu não preciso falar pra ninguém aqui o que é estar depressivo, né? Estar depressivo é muito doloroso, é muito angustiante. A gente não enxerga a luz no fim do túnel, a gente se sente perdido, abandonado. Muitas vezes a gente entra na vibração de vitimização, a gente começa a culpar o próximo. É uma falta de autorresponsabilidade e é um afastamento muito grande de nós conosco, né? Então, o que eu fiz pra conseguir sair desse estado vibratório depressivo, dessa doença que é avassaladora na vida de todo mundo? Eu comecei a me conectar comigo mesma. Eu tive que fazer muita renúncia das coisas, da vida que eu levava, das coisas que eu ouvia, das coisas que eu falava, dos ambientes que eu frequentava, de amizades que eu tinha. Foram passos bem importantes, assim, para começar o meu processo de cura, juntamente com o passo fundamental, que foi o resgate da minha fé. Eu era católica, eu fui batizada, fiz comunhão, fiz crisma, mas nada me preenchia, sabe? Então eu era bem afastada dessa questão da fé. E uma amiga me levou num centro universalista, então lá eu comecei a me conectar mais com a espiritualidade. E foi com certeza o pontapé inicial, assim, pra minha mudança. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso num outro vídeo, mas aqui eu quero focar na depressão. Então, eu comecei a me abrir mais pra espiritualidade e comecei a me conhecer. Porque eu tava muito afastada de mim mesma, eu não sabia dizer não, eu não sabia o que eu gostava de comer, eu não sabia o que eu gostava de fazer, eu tava nesse estado, sabe, num limbo, assim. E eu comecei a buscar dentro de mim respostas. Primeira coisa de todas, eu pedi muito por cura. Eu morava na casa dos meus pais e eles têm uma piscina lá e eu nunca vou me esquecer do dia que eu comecei, me deitei assim na água, né, boiei na água e olhei pro céu e eu comecei a pedir muito por cura. Eu pedi muito por cura, gente. Eu pedi assim, ó, desesperadamente pra Deus me curar, porque eu não aguentava mais essa dor. E eu só fui pedir por cura porque eu tava num processo que eu não acreditava em nada, só que eu também já não tinha mais pra onde ir. Eu tava tão apertada que eu não sabia mais o que fazer. Eu já tinha tomado remédio, eu já tinha ido no psiquiatra, eu já tinha feito 500 coisas e nada me ajudava. Então eu vi que precisava era um outro caminho que eu precisava seguir. E eu comecei a pedir por cura desesperadamente.
Eu olhava pro céu e eu pedia, por favor, me ajuda, se tem alguma coisa, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu não aguento mais. Aquilo pra mim não era mais vida. Eu tava num limbo total. E aí, então, como se abriu essa questão espiritual pra mim, eu mergulhei de cabeça. Eu me atirei nessa questão espiritual, eu comecei a estudar muito sobre espiritualidade, comecei a fazer uma limpeza nos ambientes. Na época eu morava com meus pais, então eu comecei a limpar meu quarto, limpei o meu roupeiro de cima a baixo. Gente, o ambiente que a gente vive contribui muito pro nosso estado depressivo. Então, se a gente tá num ambiente que tem muita energia parada, que tem muitas coisas antigas, coisas velhas, coisas estragadas, sendo que tudo aquilo ali é energia, isso vai afetar ainda mais o nosso campo energético, porque como a gente tá fora é como a gente tá dentro, isso é fato. A gente precisa aceitar isso, tá, gente? Não é vergonha nenhuma. A gente tá no estado depressivo, ai, mas eu tô aqui, eu não sei nem por onde eu começo. Começa, abre teu roupeiro, abre teus armários e começa a tirar tudo pra fora. Então foi isso que eu fiz. Eu abri meu roupeiro, eu limpei tudo, eu limpei ele de esponja e detergente, tirei um monte de roupa que eu não usava mais, um monte de sapato, um monte de quinquilharia, um monte de coisa que não fazia nenhum sentido tá lá dentro. Tirei, limpei. Eu lembro que eu fui numa loja, eu comprei uma roupa de cama toda branca, comprei o lençol, comprei 2 fronhas, botei na minha cama, limpei todo o meu quarto, todas as minhas gavetas e tornei o ambiente que eu mais ficava, né, quando eu morava com meus pais lá no meu quarto, muito agradável. Comprei incenso, passava incenso na casa, botei uma ou que outra decoração que fazia sentido, coloquei umas pedras e todos os dias eu acordava, eu olhava para aquele quarto organizado e eu falava, por favor, me cura, por favor, me cura, por favor, me cura. E assim eu fui fazendo as limpezas internas que eu precisava fazer dentro de mim. E o que são essas limpezas internas, gente? Partindo do pressuposto que tudo é energia, tudo é vibração. Quando a gente tá numa vibração negativa, que é uma vibração de depressão, né, que é uma vibração de doença, ela tá aqui, é uma vibração baixa. Se a gente quer sair para um estado de felicidade, para um estado de alegria, de cura, é uma vibração alta, né? Então ela tá aqui. Isso aqui não se cruza. A bagunça com a limpeza também não se cruza. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa elevar esse nosso estado de vibração. E não tem como eu querer chegar aqui em cima tendo hábitos negativos, falando coisas negativas, indo para lugares que me puxam para baixo, falando com pessoas que me puxam para baixo. Quando a gente tá no processo de cura, de melhora da depressão, a gente vai precisar mudar muitas coisas na nossa vida. Então, o ambiente que tu está, ser mais positivo. Ai, mas eu não consigo. A gente precisa buscar essa força dentro de nós. Se a gente não pedir por cura e não ter essa força pra buscar uma cura, a gente tá decretando que a gente não quer se curar. Então a gente precisa reafirmar: eu quero cura, me ajuda a me curar, eu estou curado. E através dessas afirmações, dessas mudanças, dessa busca, a gente precisa agir, porque não adianta só ficar, ai, eu sou curado, eu sou luz, eu sou saudável, eu quero, e não fazer. A gente precisa fazer. Sabe esse papo, ai, atividade física, não sei o que, não sei o que. Tu fica, ai, para, até aparece. Gente, não é que isso vai te curar. Não é que a fé vai te curar. Não é que a alimentação vai te curar. Mas cada coisa junta vai te dar o gás pra tu conseguir sair daquilo ali. É isso que eu tô querendo dizer. Hábitos alimentares, o lugar que eu estava, as pessoas com que eu conversava, os lugares que eu frequentava, tudo isso eu precisei mudar para conseguir elevar um pouco o meu estado vibratório. Então, quando eu comecei a me conectar com algo maior que eu mesma, eu senti como se um fardo tivesse saído de cima dos meus ombros. Eu comecei a me sentir menos sozinha e mais conectada comigo mesma, porque eu comecei a me ouvir. Eu comecei a perceber que todos nós estamos lutando nas nossas próprias batalhas e que a compaixão e a empatia, elas são fundamentais para superar as nossas dificuldades. Eu aprendi a não culpar os outros pelas dificuldades que eu estava passando e comecei a assumir a responsabilidade das minhas próprias escolhas. E, gente, essa mudança de perspectiva me possibilitou, me permitiu encontrar soluções para os meus problemas e progredir na direção da recuperação. Então, assim, o autoconhecimento ele foi fundamental para conseguir sair da depressão, porque quando eu comecei a prestar atenção nos meus próprios padrões de pensamento e de comportamento,
comportamento, eu fui capaz de identificar o que estava me impedindo de me curar. Isso me permitiu mudar a minha maneira de pensar e também de encontrar esperança e positividade pro futuro, sabe? E a minha fé foi uma grande aliada nesse processo de recuperação, gente. Foi assim, ó, foi o grande empurrão da minha vida. Eu me reconectar com a minha fé, porque quando eu acreditei em algo muito maior que eu mesma, isso me deu muita força e muita esperança para enfrentar os desafios que estavam na minha vida. E isso me abriu a encontrar um propósito muito maior para minha vida e me tirar daquela escuridão que eu tava. Eu aprendi que julgar os outros não vai me levar a nada, que responsabilizar os outros não vai me levar a nada. E eu aprendi a ter compaixão e empatia pelos outros. E isso me permitiu ver o mundo de uma maneira mais positiva e encontrar beleza nas coisas, porque eu já não enxergava mais beleza em nada. Saber ouvir a mim mesma e saber ouvir os outros foi crucial para essa minha mudança, sabe, de cura da depressão. Porque quando eu comecei a perceber e ouvir a minha própria voz interior e ouvir as necessidades do meu próprio corpo, da minha mente e do meu espírito, eu fui capaz de criar os primeiros passos em direção a uma nova vida sem dor, sem sufocamento, sem escuridão. E outra coisa, gente, quando eu consegui me abrir para as pessoas, eu também vi que eu não estava sozinha nessa busca. Tem muitas pessoas nesse estado. Tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. E eu digo uma coisa pra vocês. Encontrar a luz no fim do túnel pode parecer impossível quando a gente tá lutando contra a depressão. Mas eu quero que você saiba que há esperança e que a recuperação é possível sim. Com compaixão, com fé, com empatia, autoconhecimento, esperança, tu consegue superar essa condição debilitante que tu tá. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu passei por momentos muito difíceis. Eu acho que cada um teve seus motivos, suas questões pra entrar em depressão. E muitas vezes, não sei no que tu acredita, pode ser resquícios de outras encarnações, pode ser um estado que teu espírito sempre te coloca pra te mostrar que tu precisa sair daquilo ali. Quando vem uma doença, é pra mostrar que a gente não tá no caminho da gente. E isso realmente se comprovou comigo. Eu era uma pessoa que eu não acreditava em nada disso, gente. E quanto mais o tempo foi passando, quanto mais eu fui me conhecendo, quanto mais eu fui me conectando com a espiritualidade, eu percebo que a vida que eu levava antes, ela não condiz em nada com a pessoa que eu sou, de verdade. Porque naquela época, como eu falei pra vocês, uma Shaline antes da depressão, uma Shaline depois da depressão. Uma Shaline antes do despertar espiritual, uma Shaline depois. Uma Shaline antes da mudança de vida, uma Shaline depois. Porque não é uma coisa só. Antes, eu vivia estressada, fazendo o que eu não gostava, vendo negativo, festa, bebida, aquela vida terrena que muita gente tem. E aquilo tudo, fora todas outras questões pessoais que eu passei, me levaram à depressão. Não tem como, hoje, olhando pra trás, com os hábitos que eu tinha, da maneira que eu vivia, eu ter uma felicidade que é o estado que eu me sinto hoje, que eu me sinto feliz, que eu me sinto completa, que eu me sinto alegre, que eu me sinto no caminho certo, sabe? Então, não tinha como ser diferente. Eu estava nessa vibração. Não tinha como eu querer uma vida melhor se eu vibrava no caos, no medo, no estresse e mais um monte de coisa. Eu estava em lugares tóxicos, eu tinha relacionamentos que não eram positivos. Então, assim, eu estava condizente com aquela vibração. E a doença veio pra me tirar daquilo ali. Eu entendo isso hoje. Eu entendo que foi um caminho pra que eu me aproximasse de mim mesma e viesse pra cá. Então, aqui foi como se fosse uma nova vida. Eu tive que reaprender quem era a Shaline, porque eu tinha me esquecido totalmente. Então eu mudei meus hábitos de vida, eu resgatei a minha fé, eu comecei a me conectar comigo mesma, a respeitar, a dizer não, a ir para lugares que me elevem, a assistir coisas que me deixem bem, sair da vibração baixa pra elevar. E isso tudo, gente, envolve coisas simples na vida. Não é uma fórmula mágica, é um passo a passo que tu vai fazendo dia após dia, um pouquinho de cada vez, que vai fazendo com que tu te sinta melhor. Queria muito falar essas coisas pra vocês. Aqui no meu canal eu mostro muito coisas sobre rotina, acordando cedo, sobre minimalismo, sobre práticas espirituais, porque tudo isso foi o combo que fez com que eu saísse da depressão. E essa doença, ela vai te deixar também, tu pode ter certeza. Mas pra isso, precisa pedir muita ajuda pela cura e mudar o teu estilo de vida. Então, deixa aqui nos comentários se vocês estão passando por alguma situação. Eu me deixo super aberta pra gente conversar. Tem gente também que gosta de me chamar
chamar no Instagram para conversar, então vou deixar meu Instagram aqui do lado, vou deixar o dele também. Esse processo de cura, né, da depressão, ele é um processo que precisa de tempo, precisa de espaço, mas ele é possível. Se eu posso dar uma dica para vocês, procurem ajuda, abram o coração de vocês, falem para uma pessoa que vocês confiem, ou para um psicólogo, um psiquiatra, que vocês precisam de ajuda. Comecem a mudar os hábitos de vocês, comecem a olhar pessoas, assistir coisas que elevem a vibração de vocês. Saiam do celular, saiam da reclamação, assistindo coisas pesadas, no meio de fofoca, bebendo muito, fumando muito. Sabe, gente, vamos olhar aquilo que a gente tá fazendo com nós mesmos. E pode ter certeza, tem um mundo inteiro totalmente diferente esperando por vocês. Mas vamos construir ele aos pouquinhos, um passinho de cada vez. Como eu falei, eu fui lá, comprei uma fronha, limpei o meu armário, comecei a criar pequenos hábitos de gratidão, comecei a sair da vibração baixa para elevar minha vibração, comecei a cantar, comecei a sair para respirar puro. Então, vão criando esses pequenos hábitos na vida de vocês, eu tenho certeza que vocês vão sair dessa, assim como eu consegui sair. E eu tô aqui de braços abertos para conversar com quem precisar, porque eu sei que esse assunto é muito delicado. E como eu falei, acredito que não foi à toa que eu passei por tudo que eu passei. Eu contei para vocês um breve resumo de como que foi tudo que aconteceu, mas é um assunto super profundo. Se vocês quiserem, eu posso conversar mais com vocês, então pode deixar aqui nos comentários se vocês quiserem. Eu espero muito que esse vídeo tenha tocado no coração de quem precisou, como uma esperança, como uma força ou como uma motivação para fazer alguma coisa positiva e dizer que a depressão pode sim ficar no teu passado. Tá bom? Então se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, deixa o like se tu gostou do vídeo, um beijo no teu coração e até mais. Tchau! Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just